Meus amados, a paz do Senhor Jesus, os irmãos podem sentar adorando a nosso Deus. Nós temos uma temática para essa noite. Devo antes dizer o motivo da nossa alegria, nossa satisfação em estar com os nossos irmãos, participando de mais uma conferência do discipulado, mas dessa vez como um dos palestrantes, né? Nos sentimos felizes, honrados, né? E o pastor Miranda, ele exagera nas apresentações, mas bendito seja Deus por isso. Amados, nós temos um tema essa noite para passar para os irmãos, e eu prometo, já que dizem por aí que não pode prometer tempo, né, de ministração, mas eu não quero cansar os irmãos, então em pelo menos 20 minutos, 21 minutos, nós queremos observar aqui claramente um pouquinho sobre o discipulado. O material já está em tela, eu peço que a equipe da mídia coloque o material à disposição. Você pode acessar também um drive e baixar a apostila e assim acompanhar a nossa ministração. Nosso tema de hoje é ensinando vidas a obedecer a Cristo. Obviamente, né, quando a gente fala de ensino e de obediência, né, e principalmente a esse propósito estabelecido por Jesus, nós não podemos escolher um outro texto a não ser o texto de Mateus 28, versículo 19 e 20, se você puder abrir a sua Bíblia, ou então o pessoal da mídia já colocou aqui à sua disposição. Mateus 28, versículo 19, versículo 20, diz assim o texto bíblico: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, um dos métodos para nós entendermos claramente aquilo que o texto bíblico propõe é exatamente nós fazermos perguntas ao texto bíblico, porque fazendo pergunta ao texto, obviamente, o próprio texto oferecerá para nós algumas respostas. Então vejam bem, nosso tema é ensinando vidas a obedecer a Cristo. Então vamos fazer algumas perguntas diante desse texto bíblico que nós lemos, né? Primeiramente, ensinando vidas a obedecer a Cristo, ou de acordo com as palavras de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Vamos lá. Ensinar, mas ensinar propriamente o quê, né? Quando nós pensamos nessa ideia do discipulado, e quando a gente pensa em discipulado, obviamente, nós estamos pensando no ensino, nós nos perguntamos o que propriamente nós devemos ensinar. O que claramente nós devemos passar para as pessoas? Aí eu peço que o pessoal da mídia, né? Não está aqui, consegui. Ensinar o quê? Então é a primeira pergunta que nós devemos fazer para o texto bíblico e também buscar extrair do complexo das Escrituras o que exatamente Deus, de acordo com o seu projeto, planeja ou planejou para a sua igreja. O que nós devemos ensinar? Aí eu trouxe para os irmãos alguns pontos claros do que nós devemos ensinar dentro dessa ideia do discipulado e do ensino. Não ficou muito bem ali, não sei o que aconteceu, mas vai dar para os irmãos entenderem que eu vou... Tá no drive, os irmãos podem acompanhar. Primeiro, quando nós pensamos no que ensinar para alguém, ou nessa ideia de discipulado para o discípulo, obviamente, nós não vamos nos furtar da palavra de Deus, porque todo ensino que nós passamos para os nossos discípulos ou para aqueles que se converteram a Jesus estão inseridos dentro dessa estrutura da palavra de Deus. Então não há como nós falarmos do ensino pensando no discipulado e não olhar claramente para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, ela é a luz para os nossos caminhos, como disse o próprio salmista, né? E de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus, ele orou dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então vejam bem, a palavra de Deus, ela possui propriamente o conteúdo que nós devemos ensinar dentro desse contexto do discipulado. E dentro dessa palavra de Deus, dentro das Escrituras, existem alguns temas que eles são essenciais no que se pensa no ensino. O que eu devo ensinar? Alguns temas eles são essenciais, que a palavra de Deus revela para nós. O primeiro deles,
nós vamos observar claramente na palavra a origem de todas as coisas, né? A origem da criação. Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem. Então, esse princípio, ele é fundamental no ensino para o novo convertido, para aquelas pessoas que nós estamos acompanhando atentamente. Segundo, nós devemos abordar dentro dessa prática do ensino, obviamente, a origem do pecado, o que é o pecado, a sua origem e principalmente as suas consequências na história da raça humana, na história da humanidade. Nós precisamos passar para os novos convertidos, nós precisamos passar nessa prática do ensino, nessa prática do discipulado, claramente o que é o pecado para eles. O que o pecado fez, o que o pecado gera, quais são essas consequências, qual é a sua origem, quais são os seus prejuízos na história da humanidade e para o homem que o pratica. Precisamos falar sobre o pecado. E como eu disse, este tema claramente está inserido dentro da palavra de Deus. Um outro tema também significativo para nós trazermos para o ensino e para essa prática do discipulado, claramente o projeto e o plano redentivo de Deus, o projeto de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados, o projeto de Deus para livrar a humanidade das consequências terríveis do pecado. E aonde nós encontramos este ensino, ou aonde nós encontramos este tema, ou essa estrutura? Dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus revela o projeto salvífico para a humanidade. A palavra de Deus revela informações extraordinárias para o homem que está perdido, que não sabe o que fazer da sua vida, não sabe como fugir daquilo que o escraviza. A palavra de Deus oferece a resposta para este homem. Então vejam bem, o que ensinar? A palavra de Deus. E dentro dessa palavra, alguns temas são importantes. Como um deles, o plano redentivo de Deus. E por fim, eu resumi bem claramente aqui para os irmãos sobre o que ensinar. Existem muitos temas que nós podemos abordar na palavra de Deus, mas esses daqui são os principais. E por fim, o plano futuro de Deus para a humanidade e principalmente para a sua igreja, para aqueles que foram salvos na pessoa de Cristo Jesus, encontraram esse caminho da salvação. A palavra de Deus revela o fim de todas as coisas e a esperança para aqueles que confiam plenamente no Senhor Jesus. Bendito seja Deus por isso. Agora, amados, é interessante que quando nós pensamos no que ensinar, né? Parece-me que fica muito fácil nós falarmos sobre isso, porque todos nós ouvimos, pregamos, ensinamos nas nossas escolas bíblicas dominicais, ouvimos nos nossos cultos de doutrinas e assim por diante. É muito fácil falar sobre isso. Inclusive, a nossa própria cartilha do discipulado, a primeira cartilha, Meus Primeiros Passos, ela traz resumidamente esses temas, né? Quem me salvou, do que eu fui salvo, o que devo fazer para permanecer salvo e assim por diante. Mas eu trouxe aqui para os irmãos também, de maneira bem pedagógica e bem didática, o que não deve fazer parte deste ensino, queridos. O que não deve fazer parte deste discipulado. O que não ensinar. O que não pode estar inserido dentro desse contexto do discipulado. Vamos observar aqui alguns temas. Primeiro, dentro desse contexto do discipulado, nós não podemos ensinar um falso evangelho. Não podemos, amados. E qual seria esse falso evangelho? Um evangelho que não apresenta arrependimento, o evangelho que não apresenta graça, o evangelho que não apresenta a obediência a Jesus, o evangelho que não apresenta um compromisso sério com a palavra de Deus e com a causa de Deus. Nós não podemos inserir dentro do contexto do discipulado um falso evangelho. E devo dizer mais aos irmãos, nós ouvimos muito por aí, ninguém mais prega sobre arrependimento,
Ninguém mais prega sobre juízo final, ninguém mais prega sobre a volta de Jesus, ninguém mais fala sobre o poder do pecado para aqueles que o praticam, ninguém mais fala sobre pecado na igreja. Nós falamos muito sobre isso, né? E às vezes, amados, nós até transferimos essa culpa para o pastor da igreja, né? Para o dirigente da congregação. O pastor não prega mais sobre o pecado. O pastor já não fala mais sobre a volta de Jesus e assim por diante. E por isso a igreja está fria, na igreja há muitos pecados, na igreja o Espírito já não mais se manifesta. Mas na verdade, a culpa final não são dessas pessoas. A culpa final é porque nós paramos de ensinar o verdadeiro evangelho no discipulado. A culpa final é porque eu e você, na prática do discipulado, deixamos de falar do compromisso verdadeiro com Jesus. Aí apresentamos para as pessoas simplesmente um engajamento social. O que não ensinar nesse contexto discipulado? Nós não podemos ensinar um cristianismo sem compromisso. Não podemos. Jesus pregando a mensagem do pão vivo que haveria de descer do céu, alguns dos seus discípulos ouvindo essa mensagem e não mais se enquadrando de acordo com a palavra de Cristo, começaram a abandonar a Jesus. Aí Jesus volta para os seus discípulos mais próximos e diz: vocês não vão me abandonar como eles também não? Pedro se levanta cheio de autoridade e declara o seu grito de dependência: para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Sabe o que é isso, queridos? Jesus apresentando um conteúdo que exigia dos seus discípulos, dos seus seguidores, um compromisso genuíno e verdadeiro. Por que nós temos hoje, é muito evidente, as megas igrejas? Por que hoje é muito evidente o número, né? o populacional, as grandes multidões? Mas me parece que nessa ideia a igreja acaba se tornando um fast food. As pessoas entram por aquelas portas, elas chegam aqui, apresentam as suas necessidades, e essas necessidades elas acabam muitas vezes até sendo atendidas por uma igreja acolhedora, como o pastor Jorge falou ainda há pouco. Elas são até mesmo atendidas, mas daqui a pouco essas pessoas saem e vão embora. Por quê? Porque falhamos em falar a verdade do evangelho de Jesus. O chamado de Jesus para que nós pudéssemos ser os seus discípulos era: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: tu queres me seguir? Quero. Então você vai ser o meu seguidor, mas de acordo com os meus termos, de acordo com os meus princípios, de acordo com aquilo que eu vou apresentar para você, e não da forma como você quer. Por que nós, ou alguns de nós, ainda falhamos no discipulado? Porque dentro dessa prática do ensino, nós acabamos ensinando um cristianismo sem compromisso. Aí você que está lá na congregação, você que está lá, esses dias eu passei por essa experiência. Você que está lá na congregação, você tem 60, 80, 100 pessoas, mas quando chega uma necessidade, uma missão, me parece que você está sozinho. Você olha para os 60, 80 crentes e você não consegue obter uma resposta, mas todos os domingos eles estão lá congregando e servindo a Deus. Por que não respondem a esta missão de Jesus? Aí, conversando com um senhor bem de idade, que também realizou uma grande obra, certa vez ele disse assim: nós não tínhamos muitas dificuldades com isso. Se nós apresentássemos uma necessidade de levar a ceia na casa de um irmão, se apresentássemos uma necessidade de orar por alguém, rapidamente a igreja respondia e dizia: eu estou disponível, eu vou com você, eu vou contigo. Por que a resposta, me parece que no passado ela era um pouco mais evidente do que a resposta hoje? Porque antigamente
me parece que o evangelho tinha uma apresentação um pouco mais, exigia um pouco mais de compromisso de nós. E hoje, esse evangelho apresentado não te exige tanto compromisso. Basta você chegar, cultuar e sair. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus te chamou das trevas, te transportou para a maravilhosa luz e te deu uma missão, queridos. Você não pertence mais a si mesmo. Você morreu para o mundo e agora vive para Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. De modo que agora que eu vivo, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amados, a igreja não consegue cumprir a sua missão porque você tem no teu coração o evangelho sem compromisso. Eu não estou falando de compromisso com homens, eu estou falando de compromisso com Deus e com a sua palavra. Segundo, já falei o segundo, né? O que não ensinar? Nós não podemos ensinar dentro desse contexto discipulado apenas coisas agradáveis, evitando a verdade difícil. Sabe por quê? Porque se você olhar o evangelho, os evangelhos e todas as cartas, todo o Novo Testamento, você dificilmente vai encontrar apenas resoluções agradáveis de Jesus para o seu povo. Pelo contrário, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela apresenta para aqueles que desejaram entrar neste caminho, foram chamados por Jesus, agora entraram neste caminho, nós encontramos Jesus apresentando dificuldades, lutas, tribulações e muitas vezes até o sofrimento, mas tudo isso contribui para a glória daqueles que confiam somente nele. Quando nós pensamos no discipulado deste ensino, quais são as nossas dificuldades hoje? Hoje nós apenas falamos de coisas agradáveis, parece. Hoje nós apenas nesse contexto de discipulado. Eu não estou falando de pregação, amados. Eu não estou falando de exposição da palavra nos púlpitos. Eu não estou falando de cultos. Eu estou falando de discipulado. É você ensinando alguém. Me parece que agora nós só apresentamos as coisas agradáveis do reino de Deus. Eu tive uma experiência, amados, marcante, quando tive a oportunidade de dirigir a congregação Boas Novas. Há 3 meses naquele lugar, eu estava aconselhando um rapaz que estava numa prática contínua de pecado. E eu chamei ele para esse contexto individual, pessoal, anônimo, né? Distante dos cultos, da multidão. E comecei a falar para ele as verdades do evangelho. De repente aquele rapaz começou a chorar. Aí eu fui, queridos, eu percebendo ele chorando, eu me levantei e fui para dar um abraço nele e orar por ele. E quando eu me levantei para dar um abraço nele e orar por ele, o Espírito Santo ministrou no meu coração: não faça isso! Por quê? Aí o Espírito Santo ministrou: porque não, neste momento, não é de carinho que ele está precisando. Ele está sendo quebrado pelo meu espírito. Quebrado pelo meu espírito. Se levante, saia e vá embora. Eu levantei, saí e fui embora. E o Espírito Santo ficou triturando o coração daquela pessoa por causa da palavra. Da palavra. Queridos, você não pode, nesse contexto discipulado, apenas ensinar coisas fáceis, facilidades para os seus discípulos. Existe até uma denominação por aí que colocou na sua parede: pare de sofrer. Mas aonde está escrito isso nas Escrituras? Pelo contrário, no discipulado você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: meu filho, você aceitou a Jesus, o caldo vai engrossar. As coisas vão apertar. É flecha daqui, é flecha dali. Os teus amigos do mundo que falavam mal de ti vão falar mais ainda.
Quando tu entrar na igreja, ainda vai encontrar irmãos que vão falar mal de ti também. E vão te perseguir lá dentro também, assim como te perseguiram lá fora. Mas sabe de uma coisa? Agora Jesus está segurando nas tuas mãos. Tu não está sozinho não, aleluia. O discipulado promove isso, amados. Pare de esperar do seu dirigente, pare de esperar do seu pastor. Você, com a sua responsabilidade de discipular, você pode chegar com este novo convertido, com essa pessoa, e mostrar essas verdades da palavra de Deus, e dizer: ei, meu filho, se prepara que vem bomba aí, mas Jesus está te guardando e te protegendo. Como diz o Salmo 91, verso 4: tu estás debaixo das asas do Altíssimo, bendito seja Deus. Nós não podemos ensinar apenas coisas agradáveis. Queridos, se você, no seu contexto discipulado, ensinar apenas coisas agradáveis, o teu discípulo vai te amar. Mas quando vier a primeira tribulação, a primeira pedra, e ele cair, ele vai te odiar. Sabe por quê? Porque você não falou a verdade para ele. A primeira pergunta então foi respondida: o que nós devemos ensinar? Está aqui o contexto da palavra de Deus, e obviamente foi apresentado também o que nós não podemos ensinar dentro desse contexto discipulado. Segunda pergunta que nós devemos fazer ao texto bíblico: quem deve ser ensinado? Uma vez que Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Quem deve então ser ensinado? Eu até esqueci do slide, né? Espera aí. Está aqui, depois os irmãos veem lá, tá? Quem deve ser ensinado? Quem deve ser ensinado? Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus de Mateus 28, 19 e 20, nós percebemos uma universalidade. Jesus diz: todas as nações, todas as pessoas. O que significa isso? Você não pode escolher a pessoa que você vai discipular. Ah, não, eu vou escolher aquela pessoa porque eu gosto mais dela. Não, eu vou escolher fulano porque é meu amigo de infância. Não, eu vou escolher ciclano porque eu tenho mais afinidade com ele. Não, amados. A missão de Jesus, ou a proposta de Jesus para a salvação, é para todas as pessoas. Se Jesus colocar alguém difícil do teu lado, é esta pessoa que Ele quer que você discipule, e ensine, e cuide. É um livro, inclusive o pastor Washington distribuiu esse livro aqui para os supervisores, chamado Treinamento dos 12. Num dos capítulos desse livro nós encontramos um cenário interessante. O autor diz o seguinte, que a ideia de Jesus ela é tão extraordinária que para nós ela é conflitante. Porque quando Jesus chama os seus 12 para ser discípulos, algumas dessas pessoas elas eram inimigas. Inimigas. Nós tínhamos Mateus, o publicano, e nós tínhamos também o Zelote, que fazia parte de um partido político-religioso de Israel. E Mateus, o publicano, estava pertencendo agora ao Império de Roma. Ou seja, havia traído a nação de Israel e agora estava servindo ao Império Romano. E o Zelote, na verdade, pertencia a um grupo político-religioso da nação de Israel. E a ideia dele era exatamente lutar contra os traidores da pátria. Aí sabe o que Jesus faz? Coloca este aqui e Mateus aqui também. Num grupo não de 5.000, não de 1.000, não de 100, num grupo de 12. Eles teriam que se relacionar, não teriam? Teriam que se comunicar, não teriam? É como se Jesus, vou usar esses termos porque é mais evidente para nós hoje. É como se Jesus pegasse um militante da esquerda, vem cá, fica aqui do meu lado. O militante da direita, vem cá, fica aqui do meu lado. Vamos juntos andar aqui, que agora vocês vão aprender de mim, não das suas militâncias. Aí tem gente que não quer nem evangelizar e nem discipular esquerdista, né? Aonde, amados, você viu isso? A proposta de Jesus é todas as pessoas.
Todas as pessoas, os teus inimigos, os teus amigos, aqueles que gostam de ti, aqueles que te perseguem, todos eles são alvos do amor de Jesus. E dentro dessa ideia de universalidade, nós também enxergamos todas as faixas etárias. A proposta de salvação de Jesus é para crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Todas as faixas etárias são alvos da salvação. Mas me parece que a gente classifica, a salvação e até mesmo a atuação do Espírito de acordo com faixa etária. Quem aqui nunca pensou que existe um Espírito Santo mirim para atuar sobre as crianças? Quem aqui nunca pensou, Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o mesmo Espírito que se apossou sobre ti, te deu dons, força, poder do alto, te revertiu de graça, esse mesmo Espírito se apossa de uma criança, é o mesmo Espírito sobre todos, como disse Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 4, é o mesmo Espírito, amados, que usa tudo para o seu próprio propósito. Então a segunda pergunta foi respondida: quem é o alvo do nosso ensino? Todas as pessoas. O macumbeiro, o feiticeiro, o alcoólatra, a prostituta, o traficante, o drogado, o médico, o empresário, todos são alvos do discipulado e do ensino. Todos. E a última pergunta, e aqui eu finalizo. Uma vez que nós sabemos o que ensinar, e nós sabemos quem deve ser ensinado, a grande pergunta é: mas no final de todas as contas, dentro desse contexto do discipulado, quem deve ser seguido? Por que eu escolhi falar sobre isso também? Porque nós podemos incorrer em alguns erros na prática do discipulado. O primeiro deles: fazer discípulos para nós mesmos. Não, Jesus não te ensinou, Jesus não te ordenou a fazer discípulos para si. Jesus mandou fazer discípulos para Ele. Então quem deve ser seguido? Quem é o nosso mestre? É Jesus. O nosso mestre é Jesus. Então o chamado é para levar as pessoas a Cristo e não a nós. E tem muita gente que já entendeu que é necessário discipular. Tem muita gente que já entendeu o que deve ensinar no contexto discipulado, a quem deve ensinar, mas falha aqui. Pega um novo convertido e acha que ele é seu. Muitas vezes nem o dirigente tem acesso aos problemas daquela pessoa, porque o discipulador pensa que é o dono dela. Eu já passei por situações semelhantes a essa, onde o discipulador se achava o dono do novo convertido, ao ponto de nem passar as informações para o dirigente da igreja. Mas daqui a pouco o discipulador quer disciplinar o crente quando ele pecar. Não pode, amados, o discípulo, o novo convertido não é teu, é de Jesus. Sabe por quê? Porque não foi o discipulador que morreu por ele na cruz, foi Jesus. O plano redentivo é de Cristo, não é teu. A nossa missão é falar dele. Aí eu acho interessante que o próprio Senhor Jesus, guarde isso daqui, se você não entendeu nada do que eu disse, guarde isso daqui. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês são o sal dessa terra e a luz deste mundo, correto? A função do sal todo mundo já sabe, a função da luz também todo mundo sabe, mas infelizmente a gente acaba errando nessa interpretação. Por exemplo, quando Jesus disse o seguinte: vocês são a luz deste mundo, a ideia não é chamar a atenção para si mesmo, mas iluminar aquilo que está à sua volta. Por exemplo, nós estamos aqui neste momento e sobre nós existem várias luzes, várias lâmpadas, mas quantos de nós aqui estão assim? Quantos? Ninguém, né? Por quê? Porque nós estamos olhando para aquilo que a luz revela, certo? Nós estamos olhando para aquilo que a luz
revela. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz deste mundo, ele está dizendo: ei, vocês não vão chamar atenção para si, vocês não vão fazer discípulos para si, vocês não vão revelar quem vocês são, vocês não vão revelar os seus desejos, as suas opiniões, o que você quer da vida. Não é para te ficar contando história para do boi dormir, não, é para você revelar a Jesus, a pessoa de Cristo, aquele que morreu pelo pecador, é Ele. A tua função é só clarear, dizer assim, ó, é Ele. Não foi isso que João Batista disse? Não olhe para mim, não olhe para mim, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, Ele é o Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os discípulos não são teus, amados. Os discípulos não é seu. Os discípulos é de Jesus. E Paulo, em Atos 20, 28, ele chegou a dizer que o Senhor Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Então veja, tenha muito cuidado com essas pessoas que Jesus tem colocado nas tuas mãos. Tome muito cuidado com aquilo que você está ensinando, porque um dia você haverá de prestar contas. Tome muito cuidado quando você é omisso, porque um dia você também haverá de responder. O justo juiz, aquele que comprou essas pessoas de maneira preciosa e cara. Tome muito cuidado quando você usa da palavra de Deus e do poder do Evangelho para promover a si mesmo. Tome muito cuidado com isso. Oh, aleluia. Os discípulos são de Cristo. O que eu sou então? Você é um servo de Jesus, que encontra prazer e alegria em simplesmente obedecer à voz do Senhor. Só. Você não precisa diminuir, você não precisa acrescentar absolutamente nada. Só faz aquilo que Ele te mandou. Coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos essa noite e assuma esse compromisso com o Senhor. Se você foi omisso até hoje, se você não se preocupava com o conteúdo do ensino no contexto do discipulado, se você não estava muito atento à identidade do Salvador, estava mais preocupado em revelar a si mesmo, hoje é noite de corrigir a conduta, hoje é noite de corrigir a rota e de dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser apenas um servo teu, eis-me aqui, eu estou disposto a obedecer a tua palavra e cumprir fielmente aquilo que tu colocou nas minhas mãos. Feche seus olhos e faça essa aliança com o Senhor essa noite. Oh Deus, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja, Pai, e nós queremos te louvar porque o Senhor nos permitiu chegar até este momento. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque para nós é uma alegria indizível, é um privilégio extraordinário nós vermos o teu caráter sendo formado na vida de um perdido, na vida do pecador, para aquelas pessoas que todos diziam: não há esperança, não há solução, todos ofereciam descarte, não há possibilidade de restauração, mas o Senhor olhou para elas e disse: é possível sim, eu vou oferecer uma nova história, eu vou oferecer uma nova vida. Meu Deus, que alegria para nós é fazer parte desse processo, Pai. Que os teus filhos sintam o Senhor usando as suas mãos, usando os seus lábios, usando a sua mente, Pai, quando eles sentarem para ensinar, para discipular. Senhor, isso é mais gratificante do que estar pregando em congressos, isso é mais gratificante do que estar pregando para multidões, isso é mais prazeroso, meu Pai, do que estar nos grandes palcos deste mundo, encontrar aquele que foi tragado pelo pecado, mas restaurado pelo amor de Deus. Abençoe os teus filhos, Pai,
Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.